Mais um Pense e Creia, e a pergunta está relacionada àquela questão que aconteceu ali em Blumenau, as questões ruins que acontecem mesmo aos cristãos. Dizem que aquela era uma escola cristã. Como é que pode uma escola cristã sofrer um ataque bárbaro como aquele? E a irmã também pergunta em relação à filha dela que está adoecida. Ela fala, mas por que minha filha? Eu sou crente, eu busco a Deus, minha vida está em consagração diante de Deus. Por que eu estou enfrentando essa situação de doença na minha família, na vida da minha filha, que é a coisa mais importante que eu tenho, né? A resposta é que nós vivemos num mundo em que as pessoas fazem escolhas, né? São livres. Esse é o primeiro ponto, né? E Deus deu liberdade ao homem e o homem não usou bem dessa liberdade. Isso criou um mundo, vamos dizer assim, afetado pela decadência. A consequência, a Bíblia fala ali no Gênesis, que Deus diz, Deus diz para Adão, né? Maldita seja a terra por causa de ti. Quer dizer que esta terra, ela está debaixo de uma palavra de maldição que traz decadência, traz a morte, traz a dor. Isso faz parte desta vida, desta natureza, desta terra. Não é apenas a maldade, não é a minha maldade que traz consequência para a minha vida. Não é apenas o meu pecado que traz consequências negativas para a minha vida. Eu sofro consequências negativas na minha vida apenas por estar numa terra que está debaixo de maldição. Essa é a realidade. A Bíblia fala que lá em Romanos capítulo 8, verso 18, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo fala assim, considero que os nossos sofrimentos, veja que o apóstolo diz que os sofrimentos eram dele também, dos filhos de Deus, né? Considero que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quer dizer, nós temos uma grande esperança, mas também temos o sofrimento. A natureza criada, preste atenção, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a natureza criada, diz aqui Romanos 8:20, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quer dizer, quem que sujeitou a terra a esta condição? Deus, como consequência do pecado do homem, né? Deus sujeitou esta terra a uma maldição. A terra está sob... o que caracteriza essa maldição? A decadência, né? A gente morre, a gente adoece. O mundo, ele está, de uma certa forma, ele não funciona com perfeição. Tem terremotos, tem maremotos, tem tragédias, acidentes. E às vezes não é culpa da pessoa que sofreu. Às vezes é culpa do mundo em que ela vive, né? Paulo fala aqui também no verso 21 que os cristãos também sofrem isso, né? Quer dizer, a consequência de estar no mundo caído, né? Diz ele assim que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência. Vai chegar um momento que vai haver libertação, mas não é ainda, né? Isso não é pleno ainda. Em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza geme até agora, diz o texto, né? Como em dores de parto. E não só isso, nós mesmos, veja só o que o apóstolo Paulo falando, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quer dizer, o nosso corpo ainda está sujeito à decadência, ele ainda adoece, ele ainda morre. Mas Deus não nos livra. Deus nos livra em certa medida, mas nós não vivemos numa redoma de vidro. Deus não nos pôs numa redoma de vidro, Deus nos pôs neste mundo. E este mundo tem decadência, dor, sofrimento, e às vezes nós também temos que lidar com essa provação, né? Nós oramos, nós temos esperança, mas temos que enfrentar essas dificuldades. E nós temos duas esperanças fundamentais para lidar com isso, para lidar com essa dor, para lidar com esse sofrimento. A primeira é que nada pode nos separar do amor de Deus, diz a palavra, né? Romanos
Capítulo 8 diz, lá em 36 a 39, fala assim: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Quer dizer, todos os dias a gente vai envelhecendo, vai decaindo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, diz a palavra, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a primeira esperança. Ainda que a gente sofra, Deus está conosco, Deus nos ajuda, Deus nos livra, Deus nos abençoa, Deus nos conforta. Nós temos a consolação da parceria com Deus em tudo que nós passamos. E a segunda esperança é que tudo isso é passageiro, não vai durar para sempre. Vai chegar um tempo em que esse sofrimento vai acabar completamente. Diz lá em Apocalipse 21, a partir do verso 4, diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem é essa ordem que nós estamos hoje, que um dia vai passar para chegar à ordem perfeita do nosso Deus. É isso. Pense e creia. E para continuar esse tema, no próximo Pense e Creia, dentro desse tema, eu vou responder mais especificamente uma questão que muitos cristãos fazem, que está lá em Isaías 53. A Bíblia fala que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ora, se Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, por que o crente ou alguns crentes adoecem e mesmo quando oram não são curados? É por falta de fé? Essa é a questão. Quando um crente que está adoecido ora e não é curado, é por falta de fé? A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por que é que quando um cristão ora e não é curado, essa palavra não se cumpre na vida dele? É por falta de fé? Pense e creia.